Parabéns, Heraldo. Desculpe o Heraldo com H. Tira o H e deixa só o E. Parabéns, Tá feliz aniversário. Muito obrigado. Bem-vindo todos aí. E é uma alegria receber aqueles que estão vindo aí pela primeira vez. E também agradeço a oportunidade de estar podendo dizer a todos vocês que as suas felicitações, embora muitas estavam além do meu merecimento, mas quero agradecer também aqui diretamente a todos aqueles que me enviaram felicitações no dia de hoje, né? Então, já estou acostumado, é incrível que os dias do meu aniversário eles caem sempre no dia em que eu tenho um compromisso espírita, ou seja, na divulgação, ou seja, numa reunião espírita. Então, até as pessoas que convivem comigo sabem que, ou às vezes a comemoração é adiada, ou às vezes ela fica para depois. Mas vamos ao que... Obrigado, Marleide. Ou então vamos aí ao que nos interessa essa noite. Então, vamos lá. Nós estamos estudando a volta do espírito à vida corporal, né? O processo reencarnatório. E ficou para mim um tema que vai da questão 392 a 399, que é esquecimento do passado. Essa questão ela já foi muito mais presente nas discussões, né? Porque era uma objeção assim que ficou muito fácil de ser contornada, né? Aqueles que queriam, de alguma forma, buscar uma brecha, né, no escopo filosófico, doutrinário, né, na doutrina espírita, eles sempre diziam, né, a respeito do esquecimento, né? Enfim, e até tinha umas brincadeiras que corriam por aí, né? Falava assim, me empresta um dinheiro que eu te pago na outra encarnação, né? Se eu não esquecer e tal. Então, tinha essas brincadeirinhas que as pessoas faziam conosco, né? Que somos espíritas e acreditamos nisso. Mas hoje é muito fácil de entender o esquecimento, sabe? É muito fácil. Eu começaria por uma coisa muito simples essa noite aqui, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa tomar conta, que isso todo mundo concorda, é que nós não estamos de posse de toda a nossa memória, né? Então, ou seja, temos coisas guardadas de reencarnações que não são poucas aí para trás. Então, hoje, nenhum de nós está de posse de toda a memória. Agora, isso é bom? Tem aspecto positivo nisso e tem aspecto negativo, né? A primeira coisa que seria interessante vamos imaginar que nós pudéssemos nos lembrar de todos os nossos vínculos de sofrimento. Vamos nos lembrar de todas as nossas ações inconsequentes. Será que nós teríamos assim um sorriso tão espontâneo como muita gente aí sorri, a gente se vê? Será que nós seríamos capazes mesmo, se nos lembrássemos de todas essas nossas atitudes infelizes e de sofrimento profundo? Será que nós seríamos capazes de sorrir de forma tão espontânea? Alguns sorrir de uma forma tão gostosa, né? Será? E aí eu me lembro da música que a Fran de vez em quando coloca. Hoje ela não colocou. Mas Deus nos quer sorrindo. Ora, se Deus nos quer sorrindo, obviamente o esquecimento é um ponto positivo e benéfico, porque eu não tenho dúvida, se nós estivéssemos muito presente na nossa memória do nosso passado delituoso, sem dúvida alguma, nós teríamos muita dificuldade de vivenciar até pequenos momentos felizes, né? Acredito até que nós seríamos taciturnos, doentes psiquicamente, né? Imagina a autoestima. Então, na verdade, obrigado, Evilane. Na verdade, essa é uma prova. Como Deus nos quer sorrindo, como diz a música,
ele nos concede a bênção do esquecimento. Agora, para que a bênção do esquecimento, né? Por que nos é dado essa bênção, né? Ela para a gente poder recomeçar, para a gente poder reconstruir, não é verdade? Para a gente poder refazer, para a gente poder reconstituir, recompor o nosso destino, né? Sem julgamentos e condenações. Olha que coisa interessante, não é? Porque não temos a consciência nos julgando, não temos a consciência nos condenando a todo momento. Imagina nós que, pelas leis de afinidades, tão simples de nós entendermos, não é verdade? Tão simples. Heraldo, Saber que travou. somos atraídos. Heraldo, travou Oi, a oi, sua oi. voz. Oi. Agora voltou. É. Voltou? Então, imagina se nós pudéssemos nos relembrar, já que já somos atraídos, né? E a atração, a lei da física, né? Os afins se buscam, os afins se atraem. Então, já imaginou que nós, que pelas leis da afinidade e da atração, se nós nos encontrássemos e pudéssemos nos lembrar de que estamos frente a frente, verdugos e vítimas de um passado delituoso, como é que ficaria a nossa autoestima? Como é que ficaria o nosso equilíbrio emocional? Como é que ficaria, na verdade, a nossa saúde mental? Né? Então, esse esquecimento é, sim, uma benção. Né? Então, por outro lado, também, é claro, e aí eu falaria, será um ponto negativo, nós não nos lembramos das nossas potencialidades. Não é verdade? Por quê? Mas elas, de alguma forma, o Criador nos permitiu isso, através do processo da evolução humana, que está lá em Evolução em Dois Mundos. O próprio André nos fala sobre isso. Eu já falei sobre isso aqui, chamei a atenção para o desenvolvimento nos primatas, ou naqueles corpos ainda dos primeiros hominídeos, em que as almas vindas de capela reencarnaram. Ali havia limitações muito grandes no campo da inteligência, quer dizer, os nossos irmãos capelinos e de outros planetas ali da constelação, de onde vieram, né, que temos notícia, encontraram dificuldades no instrumento, né, no corpo físico o qual passaram a habitar, né, reencarnaram. E não podiam exercer todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência, porque, inclusive, isso fazia parte mesmo. Né? Era uma forma de tolher em cada um deles toda aquela inteligência que progrediu para que pudessem dar prioridade às questões dos sentimentos, né? A questão da evolução espiritual e não do progresso material. E, mesmo assim, deram uma contribuição também ao progresso material grande. E o André vai falar lá exatamente de que a forma que eles tinham, né, principalmente reencarnados em corpos muito obtusos, imagina, num grau de materialidade, o cérebro muito pequeno, né, naquele mundo primitivo, que as próprias forças telúricas ainda não. Como é que eles iam encontrar o refrigério? Não é? Porque eles não foram simplesmente abandonados. Jesus os recebe, inclusive, antes do processo reencarnatório. E fala com eles das dificuldades, de tudo que enfrentariam. Mas é claro que Jesus, obviamente, quando há 2000 anos vem, ele também já nos asseverava. Ele sabe, já dizia que nós éramos ovelhas, assim eram os capelinos.
que vieram dessa forma cumprindo leis universais, né, peregrinaram e foram atraídos para um planeta ainda primário e que necessitavam também de um suporte, não foram abandonados. A gente fica imaginando o sofrimento, né, que não dá nem para imaginar tanto, quer dizer, mas de alguma forma, tal como um músico, né, de excelente habilidade musical, né, de uma criatividade artística enorme e ter nas mãos um instrumento muito rudimentar, muito rude, em que ele não pudesse exercer, né, todo o seu potencial artístico, né? Então, na verdade, ali era meio que uma prisão sem grades, realmente. E imagina a dor, além da dor da saudade, porque não há dúvida que também quando eles podiam se desvincular daqueles corpos, nos processos de emancipação da alma, né, adormecidos, em que os cordões fluídicos se afrouxavam, a gente sabe que a gente não perde a memória, né? Na verdade, o esquecimento faz parte do processo enquanto estamos ligados no corpo. E que quando nos desligamos dos nossos corpos físicos, nós recuperamos boa parte dessa memória, de uma vida passada, de um planejamento feito antes do reencarne, do reconhecimento das pessoas que conviveram conosco no nosso antro familiar, socialmente, quem foram em outras vidas, qual a razão de terem cruzado nossos caminhos. Assim como também teremos uma consciência muito plena das nossas ações, do rastro, do legado produzido pelas nossas atitudes, sejam equilibradas, que nos trarão uma enorme felicidade, certamente banhadas pelo sentimento da gratidão, que alguns endereçarão a todos nós, e das quais nós, por lei do mérito, as receberemos o impacto, assim também como as nossas decisões infelizes. Então, aqueles capelinos também, quando o adormeciam, eles, obviamente, retomavam um nível de consciência, né? E aí, quando voltavam para o corpo, eram completamente blindados, né, no exercício da sua inteligência, e aí nem se fala das próprias memórias. Por isso é que o André vai dizer lá no Evolução em Dois Mundos a questão do desenvolvimento da intuição. Não é? Então, eles tinham intuições profundas. Aí nós vamos ver as civilizações, para citar um exemplo, não vou citar a chinesa, a mais antiga que a gente tem, mas desde que aquela região ali da Mesopotâmia, né? Principalmente ali os egípcios naquela região, em que, né, se tem registros hoje dos nossos primeiros ascendentes, eles, na verdade, tinham intuições. Ou seja, se nós não lembramos com nitidez, né, as nossas potencialidades, elas vão fluir para o inconsciente como se fossem intuições, não é isso? Como se fossem aptidões, como se fossem talentos. E hoje a gente vê crianças aí com um talento enorme, não é verdade? Né? Seria como se fosse um processo, vamos chamar assim, de memória reduzida. Então, esse esquecimento, o lado positivo é nós não relembrarmos e podemos estar sorrindo, seguindo, caminhando e cantando e seguindo a música, porque Deus nos quer sorrindo, sorrir espontaneamente, ter momentos de felicidade. Graças a Deus. E talvez um dos pontos, digamos assim, a serem vencidos, né? Ou vamos chamar pontos de melhoria, na verdade é que as nossas potencialidades, obviamente, por não lembrarmos com nitidez, né? Elas vão fluir para o nosso inconsciente como aptidões, habilidades, intuições. Né? Então, é um processo mesmo, nós diríamos, de memória reduzida. Bom, assim, o esquecimento em cada reencarnação, né, ele passa a ser, para nós, como a gente disse, uma bênção, né? Cuja finalidade é recomeçar, reconstruir, tudo aquilo que a gente diz, principalmente recompor
o nosso destino, né? De uma forma em que a gente não esteja aí, é bom frisar isso, vou repetir, isso isento de julgamentos e de condenações de vidas passadas, né? Então, Allan Kardec vai abordar, inclusive, essa questão do sofrimento, a gente está estudando o Livro dos Espíritos, mas ele aborda em alguns livros da codificação, por exemplo, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que a gente está estudando, aí na questão 392 a 399, fala do esquecimento passado, e ele fala também lá naquele livrinho, que é um livrinho no sentido físico mesmo, porque ele é pequenininho, que é o Espiritismo, mas um livro rico, né? Tem coisas. Eu gosto das últimas edições, em que, na primeira, já de cara, quem não leu ainda, nem manuseou nenhuma vez o que é o Espiritismo, aquele livrinho, quer levantar a mãozinha aí, só para a gente ver se tem muita gente, ou se todos já viram? Quem nunca, pelo menos, não digo ler, ter estudado, mas pelo menos pegou e abriu e leu alguma coisa. Todo mundo, então, que bom. Eu chamo a atenção para... tem umas mãozinhas aí, Celinha. Eliane Delgado, deixa eu ver, tem mais aí. Bom, mas não importa. Magda, tem uma turma aí. Esse livro é fantástico, eu só recomendaria quem tem em casa ou que tem PDF aí, não é difícil de achar, para começar o livro logo no começo, na introdução. Ele tem lá, é uma mensagem de Allan Kardec recebida na Federação Espírita Brasileira. Allan Kardec deu uma mensagem que se chama Exortação aos Espíritas do Brasil. Então, tem uma mensagem lá, mas uma mensagem contundente. Eu acho que vale a pena ler correndo. Quem tem, lê hoje, só espera acabar a reunião, não vai ler agora, mas vocês vão ver que coisa emocionante mesmo a mensagem do Kardec. Que coisa pulsante, que responsabilidade a nossa de preservar, de cuidar dessa árvore frondosa que vem a ser, nos campos da pátria brasileira, a doutrina espírita. E ele dá um puxão de orelha, assim, mas numa categoria, e ali a gente tem a oportunidade de conhecer o Kardec. A gente conhece o Kardec conversando aí com o Espírito de Verdade. A gente também vê os seus artigos, né, na Revista Espírita, né? A gente vê a forma do Kardec escrever, se posicionar e tal. Obviamente que um pouco nublada pela tradução, né? Normalmente, tradutor é traidor, mas é importante ler essa mensagem que ele fala para os espíritas do Brasil. Então, ele aborda. Lá na Gênese, né, fui dar uma olhadinha, obviamente, já que isso está semeado nos livros da doutrina espírita, e eu peço permissão a vocês que eu dê um pulinho fora do livro dos Espíritos também, e, obviamente, fui nos livros da codificação, né? Na Gênese, por exemplo, lá no capítulo, é o capítulo 11, tá? Que fala sobre Gênese espiritual, né? Especificamente lá no item 20, 22, nós vamos encontrar Kardec descrevendo a reencarnação no corpo físico, né? Até o nascimento, e a gente vai ver que ele esclarece sobre o fenômeno do esquecimento do passado, né? Em que ele fala que acompanha a reencarnação do espírito desde a sua união lá ao embrião pelo laço fluídico, né? Pelo perispírito, ele diz lá, né? Que a partir daquele momento o espírito começa a entrar em estado de perturbação. Por isso que o André Luiz diz o seguinte: os compromissos do espírito de cada um de nós começa a partir da concepção. Tá? Então, os compromissos nossos, eles se iniciam, não é com o nascimento, é com a concepção. A partir do momento em que há a concepção, os nossos compromissos começam a valer. Então, ele fala, né? Exatamente esse processo de perturbação
que vai aumentando à medida em que o laço vai apertando, ou seja, em que os cordões fluídicos ali vão se ajustando, e que a gente sabe que isso ainda há um processo depois de reencarnado, né? As crianças passam por esse processo ainda, né? E o espírito vai perdendo a consciência de si próprio. A gente depois viu na obra do André Luiz, a gente viu explicadinho, mas o Kardec já fala isso no livro A Gênese lá, né? E por isso que, de uma forma geral, nenhum de nós presenciou o nosso nascimento, digamos assim. Quando a gente reencarna, a gente já reencarna assim, com a consciência perdida, né? A consciência de si próprio, completamente perdida, ou seja, já estamos mergulhados no esquecimento, né? Certo? E, ao mesmo tempo que também é um processo inverso, e ao mesmo tempo que nós vamos perdendo, né, o que a gente vai adquirindo a consciência de nós mesmos, dessa individualidade, essa que hoje eu, Heraldo, essa ITT, Celinha, Shine, Evilane, essa turma que está aí, cada um de nós vamos tomando consciência, a partir do momento que nós vamos recuperando essa consciência de nós mesmos, nós vamos perdendo lembranças do passado. O processo é bem aí. Agora, isso sem perder as nossas qualidades, digamos assim, as nossas faculdades, as nossas aptidões adquiridas anteriormente, né? Elas estavam temporariamente em estado de latência. Mas elas vão surgir pela intuição para nos ajudar o quê? A fazer mais e melhor do que antes, né? Porque o objetivo reencarnatório é de produzir mais e melhor. Né? A Cida levantou a mão. Sim. Cida Schmidt. Boa a dupla, né? Cida e Valdemar. Não dá para falar dissociado, né? Claro. Boa noite a todos, um muito especial ao nosso Heraldo, que está aí nos brindando, né, com a presença num dia tão especial. Heraldo, só uma pergunta mesmo de indicação bibliográfica. O que é espiritismo que eu tenho é esse do Allan Kardec. Você falou de uma introdução, é de uma edição especial? Não, todo ele tem, deve ter logo de cara aí, eu não sei qual é essa edição, as primeiras é que não tinha. Exortação aos Espíritas do Brasil. Não, o meu não tem. Eu estou perguntando porque aí eu vou procurar adquirir. Isso. Né? Tem em PDF, eu vou ver e mando para você. Tá bem. Muito obrigada, tá? Obrigado. Eu estou tirando a câmera, porque Valdemar e eu ficamos conversando aqui no que você fala, a gente aproveita para estudo, tá bom? Perfeito, tá bom. Então, voltando. Então, nesse processo, veja bem, olha o que está acontecendo. Nós começamos a acompanhar esse processo. Então, à medida em que o compromisso e as responsabilidades de cada um de nós se inicia com a concepção. A partir do momento da concepção, o que vai acontecendo? Lá, o embrião, pelo laço fluídico, o perispírito vai, né? Então, a gente passa a vivenciar um estado de perturbação, que vai aumentando à medida em que os cordões fluídicos vão se fortalecendo, né? E nós vamos perdendo aquela consciência de si mesmo. Eu ainda não chamava Heraldo, eu ainda não havia reencarnado, eu estava em gestação, assim como todo mundo, né? Percebe? Então, essa vai aumentando esse estado de perturbação, né? Que nós vamos vivenciá-lo, curiosamente, no desencarne. Só que no desencarne tem a questão do tempo, né? Que a gente tem até o Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade falou, essa perturbação pode durar de segundos a séculos, né? Então, desencarnar também é um processo complicadíssimo. Então, veja bem, nós vamos perdendo a nossa consciência, e aí o Kardec fala na Gênesis, por isso que nós jamais presenciamos, digamos assim, o nosso nascimento. Né? Então, nascemos. A partir do nascer, começamos a recuperar a consciência de nós mesmos.
E, à medida em que nós recuperamos essa consciência de nós mesmos, nós vamos perdendo a lembrança do passado. É muito comum crianças se lembrarem de coisas de outra vida. Né? Benjamin, de vez em quando, me fala umas coisas que eu tento ver até que ponto faz parte do imaginário infantil. Então, eu vou fazendo, né, assim, de forma com que ele não note, para que caia em contradição. Eu vou, de alguma forma, tentando me certificar de algumas informações que ele me dá e que eu fico um pouco assustado. Né? Ele teima com algumas coisas que eu primeiro acho que ele está me mentindo, né? E depois eu vou averiguando, e é muito interessante, porque ele reiteradas vezes, ele não cai em contradição, ele me dá detalhes, sabe? Enfim, mas isso não é porque ele seja especial, quer dizer, ele é especial para mim, mas eu digo, é muito comum em crianças, né? É muito comum, por isso vidência é muito comum em crianças, né? Ou seja, o cordão, os laços fluídicos ainda não estão muito apertados, né? Então, essa consciência de si ela não está plena. Então, as lembranças do passado. Né? Bom, aí, veja bem, o que a gente pode deduzir desse processo? A gente pode deduzir que, pelo esquecimento do passado, que é o tema dessa noite, surge um novo ser. Não que nós sejamos um novo ser. Nós continuamos sendo, trazendo na nossa bagagem todos os nossos atos, em todas as circunstâncias que produzimos. Mas, a partir do momento que o esquecimento entra na nossa vida, nós surgimos um novo ser. Por mais antigo que seja o espírito aí reencarnado, né? Por mais antigo. Mas é um novo ser que vai adotar novos processos, sim ou não? Né? Vai viver num outro padrão de sociedade, em outras condições. Né? Agora, sempre vamos ser auxiliados por quem? Pelas nossas aquisições anteriores, né? Ou seja, quando nós aqui estamos, a nossa intuição, as nossas aquisições anteriores, elas realmente nos auxiliam nesse novo ser, digamos assim, nesse novo papel que desempenhamos, nessa nova existência. Nós temos uma vida só, mas nós temos várias existências, né? Desempenhamos vários papéis, tantos quantos forem os nossos processos reencarnatórios. Né? Agora, por outro lado, quando nós retornamos à vida espiritual, a lembrança do passado, o que acontece? Ela se desdobra diante dos nossos olhos, né? E aí a gente vai ter plena consciência se nós empregamos bem ou mal, né, o nosso tempo aqui na Terra. Mas isso é coisa para pensar a hora que tiver mais perto do desencarne. Está todo mundo ainda... Eu dei uma olhadinha no livro lá, não tinha nenhum dos nossos nomes, não, sabe? Eu fui olhar preocupado com o meu nome, mas já que estava lá, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha, não tem. A curto prazo, fiquem tranquilos. Né? Bom, veja bem um ponto, quando se quer bater na questão do esquecimento. Então, esse fato de nós não nos lembrarmos e depois recuperarmos no mundo espiritual, né, as lembranças, não há solução de continuidade na vida espiritual, não é verdade? Ela continua, mesmo com esse esquecimento do passado momentâneo que temos no nosso processo reencarnatório, né? Por quê? Porque, apesar de ser existências diferentes, o espírito é o mesmo. Né? Esse ser, essa individualidade que nós somos é o mesmo. Né? Isso foi apenas uma fase dentro de mais uma existência. Então, por isso que não justifica as questões que a gente vai ver, até está no que é o Espiritismo, que estava lá na mão da Cida e do Valdemar, em que lá o visitante faz uma pergunta para o Kardec nesse sentido, aí que a gente vai ver mais ali na frente, não vou não. Lá no Evangelho Espiritismo, no capítulo 5º, em Bem-aventurados aflitos, tem o item 11 lá. Qual que é o item 11? Esquecimento do passado. Então, a gente vai ver lá que no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem fala lá, ó, a lembrança
do passado e nos trazer gravíssimos inconvenientes. Em certos casos, ele vai falando, poderia até nos humilhar, imagina, socialmente, né? Ou na presença de algumas pessoas, ou, se não nos humilhar, poderia nos exaltar o orgulho, não é verdade? Né? E isso atingiria um ponto que eu chamaria de nevrálgico na nossa existência, que é um ponto assim, esse uma vez atingido, é a nossa derrota. Veja bem, se passar por situações de humilhação ou até de exaltação pelo orgulho, isso seria um entrave ao livre-arbítrio, né? E acarretaria, não tenhamos dúvida o quê? Se cada um de nós pudéssemos aí, né? Perturbação, diz o Kardec, nas relações sociais, né? Então, por outro lado, Deus, né, para a nossa melhoria, ele nos outorgou o quê? Aquilo que nós necessitamos, é o que temos. Isso já basta, né? Fazer um comentário para alguém e tal, a gente tem certinho. O seu microfone está aberto, Cida. Então, sou eu mesmo. Então, Heraldo. Oi, querido. Olha, no livro Missionários da Luz, sim, me chamou muita atenção o comportamento do Segismundo, isso. Quando ele, segundo a narração do André Luiz, pelo Chico Xavier, a preocupação, a tristeza que ele teve por ter que reencarnar para justamente reparar que ele assassinou, vamos dizer assim, o futuro pai. Então, aqui está falando que ele, não sei lá como, mas ele ia apagando aquela velocidade, a memória dele, até a reencarnação, até, vamos dizer assim, a concepção. Aí eu fiquei me perguntando, em que momento será que ele perde totalmente a sua noção? Ele é espírito lá, ele estava totalmente consciente de tudo. Estava com muito medo para reencarnar, apesar do propósito e com a intenção de reparar o mal que tinha feito, assassinado o futuro pai, ele estava morrendo de medo, é claro, de não conseguir dar conta do propósito dele. Então, eu fiquei me questionando, em que ponto o espírito, ao reencarnar, ele perde totalmente assim, a noção? Em que ponto? Tá. Perfeito. Depois você falou, razão, depois ele vai retomando, vamos dizer assim, os laços e o despertar. Sim. A gente entende de uma forma geral, obviamente que são alguns casos específicos que se diferenciam, mas de uma forma geral, a partir do momento da concepção, começa o processo de perturbação. À medida em que o espírito vai perdendo a consciência de si mesmo, ou seja, que é a última existência, talvez o legado, a lembrança do assassinato, ele começa, à medida que o cordão fluídico vai se tornando mais presente, quer dizer, vamos dizer, os laços vão se apertando de uma forma figurada. Então, à medida, mas a perturbação se inicia com a concepção. André, no Conduta Espírita, fala, os compromissos do Opa, travou. espírito Geraldo? Começam a partir da concepção, não é do nascimento. Reencarna, e à medida em que ele vai tomando conhecimento de si mesmo, dessa individualidade, se reconhecendo na nova existência, ele vai, de alguma forma, obtendo ou perdendo a lembrança desse passado, né? Vai deixando para trás. Agora,
se as aptidões, se as qualidades, elas brotam, né, pelo inconsciente, como intuições, que a gente falava lá no começo, digamos, um processo quase que de memória reduzida, né, porque nós não estamos de posse de todas as nossas memórias, e que, por outro lado, nós temos o esquecimento, o positivo é o esquecimento. Agora, por outro lado, o esquecer, né, a gente poderia se lembrar de alguma coisinha, mas para que a gente tenha um bom suporte, Deus nos permitiu que pelo menos a intuição funcione das nossas aptidões e habilidades desenvolvidas, para que a gente não perca. Essas habilidades, essas opções, elas brotam na nossa existência, né? Para que isso é o nosso legado, é a meritocracia, é o que nós... Com exceção, quando essas aptidões ou essas habilidades foram mal destinadas numa existência passada, obviamente que elas são, de certa forma, obstruídas. As prisões sem grades. Aí eu falei até do exemplo dos capelinos, assim, para ser um exemplo bem consistente mesmo, quer dizer, migra de um planeta lá que, né, já ia para a regeneração e para um planeta primitivo, tem que vir para um planeta primitivo. Então, os processos de inteligência que propiciavam desenvolvimento material foram todos obstruídos. Por quê? Porque necessitavam, entre aspas, do sofrimento, da convivência, das dificuldades, de promover uma convivência social, né, que foi ali, né, digamos assim, na Mesopotâmia, onde os primeiros, né, digamos, registros aí da civilização. Então, na verdade, eles sofreram muito. Sofreram com as lembranças, com a saudade, porque a partir do momento também que deixam o corpo no sono físico, recupera-se parte dessas lembranças, né? Se tem uma visão um pouco maior. Isso acontece até com aqueles que os autistas, os portadores de psicopatologia, né? Quando não muito comprometidos até na questão espiritual. Então, sabem que estão numa prisão sem grade. Você imagina, nós temos um exemplo belo, vários, mas aí que foi contemporâneo nosso, o Stephen Hawking, um cientista de uma mente brilhante, e teve que vencer uma dificuldade enorme para poder se comunicar, não é? Então, pegou um instrumento, um corpo físico, muito, né? É terrível. Agora, esse esquecimento, né, a gente fala, a lembrança, ela retomando, ela nos traria gravíssimos inconvenientes, né? Poderia nos humilhar socialmente, ou então exaltar o nosso orgulho, que é exatamente isso que ele dizia, né? E isso comprometeria de cara algo muito caro para nós e muito importante no processo de reconstrução do nosso destino, que é o livre-arbítrio, né? Imagina, né? Se nós nos lembrássemos, certamente isso acarretaria uma perturbação enorme nas relações sociais. Então, mas para isso, Deus nos forneceu o quê? Né? Ele nos outorgou aquilo que nos basta nesse processo, que é a voz da consciência e as tendências instintivas. Todos nós temos a chamada voz da consciência, está lá o Livro dos Espíritos que fala onde está gravada a lei de Deus na consciência. Então, nós temos noções de ética relacional, né, comportamental, de relação, nós temos noções de conveniente, não conveniente, certo, errado, enfim, mas também sabemos das nossas tendências instintivas. Tem um companheiro que levantou a mão, já vou aí, só concluindo. Então, nós temos também as nossas tendências instintivas. Elas nos são guias. Lembra, a gente falou sobre tentação, né? Que terceirizaram na figura do diabo e que nós, espíritos, temos que tomar um cuidado danado porque a gente terceiriza para os chamados espíritos obsessores, né?
eu fui vitimado pelas tentações, né? Quando, na verdade, Erasto nos diz que é possível. Nós não conseguimos proibir aves de rapina de voar nos céus. Agora, impedir que façam ninho nas nossas cabeças, isso nós podemos. Está claro isso? Então, se há processos obsessivos, se há sugestões que nos levam a comportamentos degradantes, inconsequentes, nós não temos que terceirizar, nós somos tentados. O que é a tentação? Tentação é o quê? São as nossas deficiências que, quando estamos de frente a determinadas conjunturas, nós sabemos que não somos capazes de enfrentá-las ou de, digamos assim, de sermos resistentes a elas. Aí a gente chama de tentação. É bem isso. Desculpa ter o nosso companheiro aí, eu não consigo ver o nome, porque está só um pontinho aí. Pode falar, por favor. Quem? Leonardo. Então, vem de lá, Leonardo. Boa noite a todos, boa noite, Heraldo. Boa. Parabéns novamente pelo seu aniversário hoje. Obrigado, querido. Só uma coisa que esse tema do esquecimento do passado sempre me apetece, é que, na verdade, foi esse o motivo pelo qual eu acabei me aproximando da doutrina espírita, né? Porque eu ainda não me sabia médium, não sabia das capacidades ao certo, né, como elas existiam. Já havia estudado, mas nunca havia me identificado com as características mediúnicas. E eu lembro que, em determinado momento, eu acabei tendo alguns processos regressivos espontâneos. E o que me deixou muito assustado, quando fala-se, né, sobre o esquecimento do passado, eu acho isso uma bênção. E aí, quando eu tive esses processos, eu fiquei muito assustado, achava que estava ficando louco, como muitas vezes ainda em processos mediúnicos tenho essa sensação. E uma coisa que me ajudou muito foi o que o Livro dos Espíritos nos traz, que quando do passado nós nos ocupamos, ele se torna presente. E o que me atraiu muito, na verdade, foi a instabilidade que eu tenho na atual encarnação, a não aceitação dos processos que eu vivo na própria encarnação. Então, querendo ou não, esse processo regressivo foi uma fuga que o meu inconsciente me trouxe de querer explicações da causa atual das aflições. Então, assim, eu falo isso para todo mundo porque a gente tem que ter consciência de nós mesmos. E eu fiquei muito perturbado durante um período de 3 anos. Eu fiquei com muita dificuldade de estar presente na minha encarnação, porque, como diz uma amiga minha, o processo mediúnico para o médium é como uma droga. Então, a gente, quando fica em transe mediúnico, a gente tem até uma certa viciação desse processo, dessa busca, dessa procura. E eu falo para todos, né? Não é interessante saber de nada. Vamos nos atentar ao hoje, porque não vale a pena perder tempo com o passado. Eu até acredito em alguns casos, com maior seriedade, a gente já discutiu esse tema aqui da terapia de vidas passadas, mas falo sempre disso com muito, mas com muita ponderação aí, porque isso não pode cair num lugar comum, como se fosse, lamentavelmente, vender banana na feira. Mas, dizendo aí a respeito do que você fala, esses processos, embora sejam anímicos, né? Por quê? Porque em estado de desdobramento, a gente sabe o seguinte, o esquecimento ele ocorre durante a vida corpórea, né? Quando a gente volta à vida espiritual, a gente readquire a lembrança do passado. Ela tem um grau de profundidade, porque aí vai depender de uma série digamos assim,
eu não sou psicólogo, então não posso entrar muito nessa área, mas do próprio papel do superego, né? Na questão de ser o grande sensor, e aí vai depender muito do processo de amadurecimento, do indivíduo pelas existências, enfim. Mas o fato é que recupera. Agora, até que ponto, né, qual é o deadline disso tudo, a gente não sabe. Cada um aí tem um grau. Mas também, por outro lado, como você mesmo afirma ser seu caso, pelo menos você imagina assim, ou intuitivamente, ele pode ser provocado, em alguns casos até, quando há uma resistência ao processo mediúnico. Talvez possa ter sido utilizado até por espíritos muito bem intencionados, talvez alguns que tenham participado até diretamente do seu planejamento reencarnatório, que encontraram nisso a solução de quebra de resistência, por já entender você com um grau de capacidade de raciocinar e de maturidade para entender aquilo que faz sentido. Não é? Então, quer dizer, há casos que são mais sofridos, porque as pessoas dizem assim, mediunidade gera sofrimento. A gente ouvia falar antigamente que as pessoas estavam passando perrengue, aí ia no espírito, todo mundo dizia assim, você precisa desenvolver que isso é mediunidade. Ou seja, mediunidade, ou outros diziam, quer dizer, a mediunidade gera tormento, a mediunidade adoece, não é nada disso, na verdade, não é? A mediunidade é a ferramenta que possibilita amenizar as nossas dores, né? De várias formas. Se todas as nossas ações sempre voltam para o remetente, inevitavelmente, as nossas ações de cunho caritativo, as nossas ações mediúnicas de levantar caído, de enxugar lágrimas, de confortar corações, desencarnados, encarnados, etc., voltam para nós. E mais do que isso, a convivência com o mundo espiritual superior e processos equilibrados, né? Em centros espíritas ou grupos confiáveis, né? Onde Jesus é começo, meio e fim, evangeliza-nos, promove a autoevangelização. Eu chamo de evangelização essa absorção da ética cristã, da moral cristã, né? E da sua aplicabilidade direta na vida, né? Sai do campo da místico, sai do campo da religião e entra no campo do pragmatismo, né? Enfim, parece que está com a mão levantada. Você quer ponderar ainda alguma coisa? Não, só dizer que você acertou mesmo que você falou, porque eu ainda tenho muita resistência em relação às questões mediúnicas. E, no meu caso, foi até a presença de um espírito que falou o meu nome numa encarnação passada. Então, isso me deixou bem abalado, mas depois que eu comecei a trabalhar de novo na doutrina, isso tem me ajudado. Você acertou, é a resistência mesmo. Mas eu não falei nada porque eu não tenho essa mediúnica, não tenho nada. Isso aí eu falei porque é o óbvio mesmo. É muito factível esse tipo de ação. Então, vamos lá. Obrigado pela contribuição, Leonardo. Eu sempre ter um case, né? É legal, porque a gente está falando aqui muito em tese sempre, né? Qualquer bate-papo que a gente promove aqui, que a função minha é bem essa, é muito mais, digamos assim, sensibilizar as pessoas para depois buscarem no particular um aprofundamento. A Cida e o Valdemar são reconhecidamente os mais craques nisso aqui, pelo menos, os que mais se manifestam. Pode ter outros craques aí, porque eles estão sempre dando uma notadinha e tal, que é um pouco essa função. Quando a gente estuda, a gente abre uma janela, né? E aí pessoas veem detalhes de paisagem e vão lá para esse detalhe, depois vai lá, vai buscando, vai se concentrando naquele determinado assunto. A minha função é um pouco essa, sabe? De ficar aí instigando. Eu gosto de instigar. Então, na questão, no Livro dos Espíritos, a gente sabe, essa questão do esquecimento, ela está da 392 a 399, que é o foco, a base da nosso bate-papo aqui, né? Ou seja, lá Kardec também, a gente viu nessas questões, se nós podemos ter algumas revelações a respeito de vidas anteriores,
Ele faz questionamento, né? Parece que é a 395, ele faz esse questionamento sobre revelações, né? Nem sempre responde lá o Espírito de Verdade, né? Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam, está lá, 395, né? Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Ou seja, nós não nos conhecemos o suficiente para isso, porque não é muito difícil imaginar como fomos nós em outra vida, a não ser um detalhe, né? E aí tem pessoas que gostam quando falam assim, ó, você foi um cigano, tem muito isso, você vai ver, você foi uma dançarina espanhola, você foi, né? Isso aí as pessoas adoram. Tem uns digamos assim, uns quadros muito comuns que algumas pessoas vão em alguns videntes e eles voltam com essa encarnação, mas dificilmente alguém foi um obsessor terrível, sempre foi assim, não foi bom, mas também não foi ruim, sabe aquela história do purgatório, para amenizar a situação, para não mandar todo mundo para o inferno, para o merecimento, dizia, então vai para o purgatório. Então, normalmente, essas revelações aí mediúnicas sobre vida passada, elas vêm assim, não foi ruim, mas não foi bom, não foi ruim, mas também, né? Vamos ali, aí te coloca numa situação que são coisas assim que nem importam muito e tal. Mas nós sabemos, em essência, o que fomos, porque nos conhecemos, né? Lá na 396, a gente vai ver que são pessoas que julgam ter uma certa lembrança do passado, né? Em sonho, né? É muito característico. Não é todo sonho, porque tem sonhos que são de natureza fisiológica. Nem todo sonho, né? Um sonho é porque eu me desdobrei e eu estou vivendo no mundo espiritual. Se comer uma feijoada com banana nanica, aquele pesadelo ali tem muito a ver do processo digestivo que está comprometido. Não é verdade? Então, isso que é importante que a gente saiba ali, né? Nem sempre, né? Então, mas tem sim alguns sonhos que são reveladores, né? Como imagem, o sonho, filhos que antes de reencarnar se comunicam com os pais, né? Principalmente às vezes preparando, ou porque talvez pressentem uma certa resistência a uma nova concepção, a um novo filho, né? Então, nem muitas vezes é uma simples ilusão, não, né? Então, a 396 trata disso, né? Quando ele pergunta, né? Então, a resposta algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, é uma mera ilusão, né? Então, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porque pode ser efeito de uma imaginação superexcitada, né? Então, isso também pode, né? Outra coisa que fala lá é que, à medida que o corpo se torna menos material, né, com mais exatidão o homem vai se lembrando do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o perispírito cada vez mais diáfano, não está nem falando do corpo mental. O que é o corpo mental? O corpo mental, né, vamos chamar assim, é aquela porção fluídica de fluido do planeta em que nós reencarnamos, né? Porque o perispírito, ele acompanha o espírito. O que fica, a gente já estudou sobre isso, o que fica é esse fluido material que a gente fala assim, lá está dizendo que toda vez que reencarnamos, o espírito pega fluidos do planeta ao qual ele vai reencarnar. E a gente entende isso para quê? Para que haja uma atuação entre a matéria, que é a matéria em padrão vibracional específico do planeta, que é o corpo físico, e que ele tem ali uma matéria que possa fazer essa interface com o perispírito, porque todo espírito, o perispírito não fica na Terra, né? Não volta. O que volta são o corpo mental, vamos chamar assim, né? Que é igual a casca de cebola, vamos dizer. Então, você tem o perispírito, o corpo mental e o corpo. Entre o perispírito e o corpo, você tem, né? O André chama de corpo mental, que está ali, que são fluidos do planeta.
muitos desses fluidos, o ideal é que esses fluidos, ao desencarnar, fiquem todos no planeta. E aí é muito fácil a gente entender os processos de espíritos que desencarnam e que ainda têm todas as sensações materiais, ou seja, todo aquele fluido do corpo mental ainda permanece ligado ao seu perispírito. Então, ele tem uma vivência material, né? De gosto, de sensações, de desejos, que é isso que se explica ainda essa atração na erraticidade às coisas materiais, embora esteja desencarnado. Né? É isso que provoca as dores, é isso que provoca no espírito as sensações dos vermes corroerem a carne, o corpo que está sendo deteriorado, embora não haja ligações ainda, os cordões fluídicos, né? Mas você tem uma porção desse fluido que permeia, que faz a interface entre o perispírito e o corpo físico. Ela não se diluiu totalmente, né? Ou seja, o espírito ainda, por mais desencarnado que esteja, ainda não se, entre aspas, desmaterializou. Né? Então, é isso que fala. O perispírito mais diáfano, não está considerando o corpo mental. Então, os planetas, o perispírito vai, assim como o fluido de planetas mais evoluídos, tendem nessa lógica que a gente vem estudando das informações, também são fluidos mais quintessenciados. Né? E o Kardec ele faz até uma síntese a esse respeito, que eu vou usar esses minutinhos. Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de se adiantar, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-o. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio, e em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, o quê? As provas da vida corporal. Mergulhado uma vez lá na vida corpórea, reencarnado, diz Kardec, perde o espírito momentaneamente a lembrança das existências anteriores, como se um véu a cobrisse. E ele ainda fala, todavia, conserva algumas vezes uma vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Então, a gente viu um caso aí, ó, o Leonardo falando, algumas circunstâncias nos podem ser reveladas. Não há nenhum absurdo nisso, Kardec está dizendo isso. Né? O homem, ele continua dizendo, não conhece os atos que praticou em suas existências passadas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado. Isso é interessante. Pode não saber o detalhe, mas o gênero, sim. Por quê? E qual o cunho, diz ele, predominante do seu caráter. Então, a partir do momento que nós sabemos do nosso caráter, lembra das nossas fraquezas, que a gente quer botar na conta de terceiro como sendo tentação, alguns querem botar até na do corpo, que a carne é que é fraca, né? Como se o corpo tivesse, né? Não fosse o instrumento do qual nós utilizamos. Então, termina o Kardec. Bastará, então, julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. Olha que questão inteligente, né? Bastamos que nós nos julguemos, não pelo que nós somos. Né? Não pelo que somos, mas pelas nossas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, ao mesmo tempo, provas com relação ao futuro. Então, nós estamos entre a reparação, a expiação de vidas passadas e provas, enfrentamento
testes em relação à vida futura. Aquilo que é uma expiação, que é, digamos assim, saldar uma dívida, se constitui também provas para um futuro, quer dizer, nos fortalece em relação a determinadas vivências que possuímos, que isso nos amadurece, né? Que isso nos dá expertise, vamos dizer assim, para as vidas, né? Depuram-nos e elevam-nos, mas há um condicionador. Se a suportarmos resignadamente, sem chororô, sem mimimi, sem murmurar. Não sei nem como está no original em francês, para saber esse murmurar aí. Se é sem mimimi mesmo, se é murmurar, não pode nem fazer assim. Ai! Não é verdade? Esse é um condicionante, né? Para nos depurar e nos elevar, temos que respeitar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos, olha que interessante, também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Isso aqui é para justificar a questão seguinte: a questão de lembrar do passado passa a ser uma coisa muito pueril, não é? É desejo infantil. Porque, olha só, está tudo na nossa mão, não é, Celinha? Está tudo na mão. É desejo infantil. Não é? Olha só, é ainda uma situação, comportamento infantil. Assim, olha lá, é claro, olha só, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento pela miséria. O que foi cruel para com outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano pela escravidão. O mau filho pela ingratidão dos seus filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado. E assim vai. Né? E assim vai. Eu recomendo, aí no livro, já que a Cida está na mão aí, o que é o Espiritismo, o esquecimento do passado. Ali é interessante um diálogo que Kardec vai estabelecer com o visitante. Vai ficar esse para casa aí, viu, Celinha? Esse para casa. O que é o Espiritismo? Tem um item lá, o esquecimento do passado. Então, tem um interlocutor visitante que vai fazer uma pergunta sobre isso para o Kardec, dando uma testada no Kardec, né? Botando uma casca de banana, e é fantástico como o nosso insigne codificador, por isso toda a honra, toda a glória ao Kardec, vai ver como ele destrói a retórica de uma forma fantástica. Agora eu estou instigando mesmo, não vou falar, não é só por causa do tempo, não. Podia ter 10 minutos, que agora eu não falaria, que é para ir correndo lá o que é o Espiritismo, esquecimento do passado, para ver o grau de racionalidade, né? O grau de sustentação teórica que tem a doutrina espírita. E não vou falar muito, senão empolgo demais e entro aqui na câmara. Da minha parte, Celinha, tudo bem. Oi, Heraldo, mas eu queria levantar uma questão aqui, antes de terminarmos. É o seguinte, você, quando leu a nota do Kardec, no final desse capítulo, você passou direto por uma coisa que eu acho importante a gente chamar a atenção, por isso que eu estou chamando a atenção, que é a respeito das existências futuras. Quando ele fala aqui que as existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso. Olha só, em nenhum caso, ele não põe eventualmente, não pode, ele fala em nenhum caso. Então, essas predições de futuro, de vida futura, não é da vida atual, de vidas futuras. Ah, olha, quando você desencarnar, você vai para o umbral, você vai para o planeta de regeneração. Olha, você tem todo... isso está esquisito se alguém fala isso, é ou não é? Claro que sim. Ou eu estou interpretando equivocadamente? Não, é assim. Eu talvez, desculpa, eu tenha passado mais, porque eu queria mais focar
aqui na questão das lembranças de vida passada. Tá certo? Que era o nosso tema aqui, mas embora está aí, sim. A grande questão é essa procura pelo devir, né? O que vai acontecer? Mas, normalmente, as pessoas procuram muito no terra a terra, nas questões mais que lhes são convenientes, embora a gente também pode falar um pouco, quando for o caso aqui, numa oportunidade, sobre predições, porque alguém pode falar, tudo bem, não acredita na dona Gertrudes, que vai ali na mãe fulano de tal, tem um monte de espírita também, kardecista, que gosta de ficar falando lá para frente. Mas as predições, a gente precisa entender como é que fala aqueles que fizeram grandes previsões, né? Zoroastro e tantos outros que fizeram. A gente precisa entender, para ser rápido só aqui, não dá tempo de entrar nisso, mas acho que predições é importante. Você quer falar, Sérgio? É só chamar um ponto que ele fala de existências futuras. Isso. Então, nessa coisa, ele não se refere à existência presente. Passada, não é, entendeu? Não é a presente, ele fala existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha anterior do espírito. Então, estou falando da próxima vida. Isso. Questões da vida atual, aí é outra tratativa, que é o que você está falando, né? Mas ele está falando aqui da existência futura, da próxima reencarnação. Mas, mesmo assim, tem muito a ver quando se faz uma previsão de 300 anos, de 1000 anos. Nós tínhamos aí as previsões eu estou com Nicodemos na boca, mas não é Nicodemos. Você tem um cara que... É Nostradamus. É Nostradamus. Isso, boa. Então, as previsões do Nostradamus. Aí fala assim, puxa vida, como é que os caras sabem de coisas que estão acontecendo? Primeiro, se ajusta muito aos fatos, às previsões, né? A primeira coisa, né? A gente ajusta o fato. Tem uns que a gente força até a barra, né? Que eu vejo por aí forçando. Quando eu vou lá na previsão mesmo, no original, aí você fala, tá forçando uma barra, porque cabe outras coisas, mas o cara deu uma ajeitada, sabe? Quando você guarda empurrando assim, coube certinho. Mentira, você deu uma forçada. Mas o que eu quero dizer rápido aqui, não seria, vou deixar para a gente pensar, aqueles que conseguem prever, digamos, séculos adiante, não seria, por exemplo, tal qual um espírito que possa se elevar a uma altura maior e ele consegue ver uma estrada a 40 quilômetros, que há uma queda talvez iminente de barreira, ou que ela possa já ter havido, e ele diz para alguém assim, olha, você vai viajar? Tome muito cuidado nessa estrada. Pode ser, olha, vai acontecer um acidente, aí, entende? Porque simplesmente ele teve uma visão de helicóptero, uma visão aérea. Estou usando uma figura. Né? João, no Apocalipse. Eu não posso negar as potencialidades mediúnicas de João, mas isso se deve muito mais ao fato de ser um espírito de uma envergadura, não foi qualquer um. Não foi qualquer um. Né? O próprio Chico, como a Claudinha falou, né? Falava de questões, quer dizer, então é essa visão, digamos assim, de helicóptero, essa visão de maior profundidade que leva a essas questões, né? Assim como Jesus também alertava acerca, né, do que viria, né? O João, não o evangelista, mas o João lá, o Batista, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que vem por aí, anunciando a vinda do Messias, etc. Quer dizer, detinha um conhecimento antecipado. É isso, Celinho, porque esse tema também, se deixar, eu sou bem sucinto, aí vocês me obrigam a ficar prolixo. É desafiador, muito bom. Vamos lá. Semana que vem vai ser o Rinaldo, que eu errei semana passada, falei que era o Rinaldo e era o Heraldo.
Agora... Celinha, eu vou pedir licença, desejar uma boa reunião.